Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia, eu sou atriz e arte educadora e eu faço conteúdo aqui pro YouTube. O vídeo de hoje é uma resenha do filme Não Se Preocupe, Querida. Bora pro vídeo? Então, olha, as minhas resenhas sempre tem um pouquinho de spoiler, então se você não gosta de spoilers e quer assistir esse filme, tá na sua lista aí de por assistir, assista, depois volta aqui no meu vídeo, dá uma olhadinha nos meus comentários, vê o que você concorda, o que você não concorda e a gente vai tentando bater esse papo. Bom, vamos primeiro à sinopse, né? Caso você também não saiba nada sobre esse filme. Vamos à sinopse. A gente tem ali um bairro, digamos assim, né? Um bairro de subúrbio, com aquelas casas norte-americanas, né? Bem ao estilo anos 50. Aquele bairro bem branco, né? Com gente branca. Né? E aí você tem as esposas e os maridos, aquela coisa bem tradicional. E aí você vai ter a Alice, que é a nossa personagem principal, que vai ser a nossa heroína da história, que vai desvendar tudo o que tem por trás desse lugar. E nós temos o Jack, que é o seu marido, que sai todo dia para trabalhar e tudo mais. Assim, a gente vai conhecer a história desse casal. Eles são um casal jovem, recém-casados, não têm filhos ainda. E eles vivem essa vida de comercial de margarina, né? Então, você tem a moça que é super linda, arrumada, meiga, delicada, que ama ser dona de casa, cuja vida basicamente é cuidar do marido, limpar a casa, cozinhar e dançar balé, né? E ficar fofocando ali com as amigas que são as vizinhas dela. E o marido sai todo dia para trabalhar e ganhar seu dinheirinho. O marido é engenheiro técnico. Né? Você fica assim, ok, legal. Só que esse filme começa a ter uma vibe estranha. Você fala que tem alguma coisa errada. E você não sabe elaborar o que é. Né? Então o filme ele vai dando algumas pistas de que aquele lugar tão perfeito, com pessoas tão perfeitas, com tudo perfeito, não é tão perfeito assim. Obviamente a gente não teria uma história ali pra contar no filme, né? O que vai acontecer? Pistas vão sendo jogadas. A gente tem uma outra personagem que é a Margaret, que era uma amiga da Alice, que tá ali um pouco perturbada. Eventualmente a Margaret causa ali um pequeno constrangimento numa reunião pública que tem ali no espaço. Lembrando que esse espaço se chama Projeto Vitória. E as pessoas não podem sair daquele bairro ali onde elas estão. Né? Elas estão num deserto, parece um pouco o deserto de Las Vegas, ali nos Estados Unidos. Elas estão ali dentro desse condomínio, elas não podem ir muito longe, então elas não podem sair ali das imediações, né? Porque elas são proibidas de fazer isso, todo mundo é proibido de fazer isso. Então a Margaret, ela sai das imediações, ela vai lá pra fora, o filho dela some, simplesmente some, desaparece, e ela volta completamente perturbada, e ela começa a causar no bairro, e eventualmente ela... Exatamente isso que vocês estão vendo. E a Alice vê, e a Alice também começa a ficar perturbada, porque ela também vê umas coisas, ela também vai fazer uma coisa que ela não podia fazer, e ela vai começar a desconfiar de todo esse lugar e de todo esse projeto Vitória, o que é esse bairro, o que são essas pessoas, o que é o Frank. O Frank é meio que o dono do lugar, né? Enfim, o que é esse projeto Vitória. Bom, pausa. Eu fui ler alguns comentários de algumas pessoas acerca desse filme, porque eu vi que muita gente falou que ele é ruim e tudo mais, e de fato, ele não é um filme. Eu acho que é bom baixar as expectativas de vocês, né? A premissa do filme é boa. O desenvolvimento do filme é que não ficou tão bom. Eu acho, particularmente, que é um erro de roteiro. O roteiro se perdeu, né? Então, vamos aos pontos fracos do filme, antes da gente continuar falando do porquê que eu acho esse filme interessante, tá? Então, assim, essa relação da Margaret com a Alice é mal explicada. O passado do casal, antes deles chegarem para esse bairro, também é fracamente explicado, tá? Você tem um primeiro ato muito enrolado e tudo acontece no segundo e no terceiro, assim, muito rapidamente. E aí você tem um desfecho maluco. Então eu acho que esses errinhos de roteiro, o roteiro não soube balancear, parece, né? Parece que não soube aproveitar essas premissas. Então, de fato, não é um filme bom, não tem uma nota tão boa, é uma nota média quando você vai encontrar aqui na internet. Você joga o nome do filme, tem notas médias. Tem críticas bem severas, mas é isso, porque o filme, a premissa do filme é interessante, mas o filme não soube de fato aproveitar, tá? Outra coisa que eu acho interessante falar antes de continuar, é que esse filme, ele me lembrou alguns outros filmes. Você sabe aqueles filmes assim do tipo, meu, tem alguma coisa estranha? Me lembrou especificamente dois filmes. Um a galera citou, né?
quando eu fui ler os comentários, que é o Show de Truman. Não sei se vocês conhecem esse filme. Show de Truman tem essa mesma pegada. Esse cara que mora num lugar, ele começa a desconfiar desse lugar que ele mora. É um filme bem legal. O Show de Truman eu assisti na minha adolescência. Meu professor de filosofia passou. A gente conversou sobre várias coisas legais. É um filme que vale muito a pena ver. Mas eu acho que esse filme, o Não Se Preocupe, Querida, me lembrou mais A Vila. Não sei se vocês conhecem esse filme. Não é um filme muito hypado. A Vila é um filme, vou dar spoilers aqui, hein? É um filme que você tem uma vila e as pessoas não podem sair pra floresta. É uma vila fechada que as pessoas vivem como se fosse o século XIX. Por que eu digo como se fosse? Em determinado momento do filme, obviamente, um dos personagens vai sair da vila. Ele sai da vila e tem um carro passando. Então, assim, o filme inteiro você tá vendo uma comunidade, sei lá, do século XVII, XVIII, XIX, sei lá que século, sem tecnologia nenhuma, vivendo de forma arcaica. Do nada, na sala tem um cara com um carro e um celular. Aí você fala, não, calma, não... O quê? Um cara com um carro e um celular? Aí você tem uma grande revelação no final do filme, que na verdade aquela vila é uma comunidade de pessoas que vivem ali porque todas elas foram vítimas de violência urbana, que as traumatizou muito, e elas não queriam mais aquele estilo de vida para elas, e elas simplesmente se mudaram para essa vila, cujas pessoas aceitam esse lugar de ficar vivendo ali, como se estivesse no século XIX, sem tecnologia, sem telefone, sem celular, sem TV. Elas vivem ali como se fosse, antigamente, aquela vidinha ali, ponto final, sem grandes emoções, mas que todos ali estão, de certa forma, seguros, né? Então, assim, me lembrou um pouco mais a vila, mais a pegada da vila, porque o Show de Truman ele tem uma pegada toda filosófica e tudo mais. Eu acho que vai mais pro caminho da vila, assim, sabe? De ter uma grande revelação no final, do porquê daquele projeto Vitória e tudo mais, né? Então, momento dos spoilers. A personagem Alice, ela vai começar a ficar perturbada, né? Ela fica muito perturbada, meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E ela vai descobrir que esse projeto Vitória, na verdade, é uma Matrix. Vocês já assistiram Matrix? Então eu vou fazer um paralelo aqui com esse filme, né? Na Matrix, as pessoas, elas estão injetadas em cápsulas e elas ficam vivendo num mundo que, na verdade, está na cabeça delas, né? Que é as máquinas que comandam. O projeto Vitória é a mesma coisa. Você tem esse casal, que é o Jack e a Alice. Eles tinham uma vida de casal, pelo que dá pra entender. A Alice era médica. O Jack era engenheiro, só que ele perde o emprego e ele fica meio tipo que decadente, ele não tá gostando da vida dele, coisas nesse sentido, assim. E aí ele se pega envolto a viver uma vida meio que miserável, porque ele tá ali, não consegue emprego, não sei o quê, e a esposa dele trabalhando o triplo como médica pra tentar sustentar os dois ali, né? E ele acaba se deparando com esse projeto Vitória, que é tipo uma sociedade utópica e tradicional, que vai colocar a mulher como dona de casa, o homem como provedor, e que, assim, tudo é perfeito porque está tudo em ordem e harmonia. Bom, por que eu acho esse filme interessante? Por que eu achei esse filme interessante? Porque eu acho que ele traz algumas premissas importantes, né? Hoje em dia a gente tá vendo de novo uma radicalização bem forte do jovem. Gente, a gente tá vendo o jovem conservador. Como pode existir um jovem conservador? Parece duas coisas opostas, né? Jovem e conservador. Como é que isso acontece? Muitos jovens se radicalizando, né, se fascistizando aí, querendo esse mundo militarizado e tudo mais. Por que isso tá acontecendo, Jesus Christ? Eu acho que uma das respostas a gente pode encontrar de forma bem didática nesse filme, né? A gente tem um fenômeno nessa juventude, reportagens já falam sobre isso, estudos já falam sobre isso, especialistas já falam sobre isso, que é essa geração que nem trabalha, nem estuda, né? Então muita gente ali que tá, ou já terminou a faculdade e tá num limbo, né? Não consegue trabalhar direito com o que se formou, ou não trabalha com o que se formou, ou não consegue nenhuma inserção no mercado de trabalho mesmo com diploma, ou mesmo não estudou, só terminou o ensino médio e fica ali naquele limbo, não sabe o que quer. Então, assim, a gente tem, de fato, um fenômeno nessa juventude que é caracterizado por um vazio existencial, uma dificuldade de se encontrar, de se entender, e eu acho que isso tem muitos fatores, mas você também tem essa maior dificuldade na inserção no mercado de trabalho. Hoje em dia é mais difícil trabalhar. Eu já venho de uma geração, eu tenho menos de 30 anos, eu já venho de uma geração que é muito difícil trabalhar. O trabalho está mais precarizado, ele está mais fluido, é muito mais fácil você ser demitido, você pode ser demitido por qualquer coisa.
os salários estão ruins, os horários de trabalho estão ruins. Então a pessoa tava até zoando esses dias, né, o polywork, né, que na verdade nada mais é do que precarização, né? Você tem que trabalhar em vários serviços para suprir o salário de que um serviço te pagaria, né, se você fosse bem remunerado ou justamente remunerado, pelo menos por algum tipo de serviço prestado a alguma empresa. Então, você vê essa figura do Jack, que é o marido da Alice, nesse lugar. Meio do tipo, cara, eu tenho um diploma, eu sou engenheiro, mas eu não tô trabalhando, ninguém me quer. Eu mando currículo aqui, mando currículo... E um homem que se vê um pouco castrado, porque a mulher tá trabalhando. Ela tá lá, tendo a vida dela, ralando, ganhando dinheiro. E ele tá ali, fazendo nada da vida dele. Entende? Então ele começa a ficar meio perturbado nesse lugar de masculinidade, é como se castrasse a masculinidade dele, porque tecnicamente ele que devia estar ali gerindo a família, né, entre aspas. Então ele se vê, ele descobre esse lugar em que ele pode fazer, em que ele pode ser exatamente aquilo que ele é. Um homem de verdade. E aí ele rapta meio que a esposa dele, porque a esposa dele, a Alice, não concorda com esse projeto. Né? Ela não concorda. Pelo que dá pra entender no filme, não. Ele meio que um dia pega a esposa dele, prende ela na cama ali, e injeta uns negócios nela, e fica colocando lá os olhos, a Matrix nela, pra ela ficar doida e achar que tá nesse mundo perfeito aí, das mulheres dos anos 50 e tudo mais. Então você tem uma pegada assim também. O pessoal falou, né? Ah, é meio feminista. Você tem essa coisa da mulher falar, poxa, era minha vida, eu tava trabalhando, eu não quero ser só esposa, dona de casa e não sei o que, bababá. Então tem todo esse lado, sim. Mas eu acho que o ponto principal desse filme, eu acho que é isso, né? O que causa essa ida ao Projeto Vitória? É algo, e é um fenômeno que tá acontecendo entre os jovens, né? Eu acho um filme legal nesse sentido, pra se discutir, por exemplo, com o ensino médio, né? Quando a gente para pra pensar o que você quer da vida, o que você vai fazer. E assim, não necessariamente faculdade e profissão, mas assim, um projeto de vida. Como você entende a sua vida, como você se vê, como você se identifica, o que é importante pra você, quais são os seus valores. E assim, você tem literalmente uma geração de jovens que não fazem nada. Não trabalham e não estudam. Nenhum dos dois, né? E os antigos já diziam, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Então, assim, é sempre bom a gente ocupar a nossa cabeça com alguma coisa. Ou seja, com estudo, seja com trabalho, ou seja com os dois, tá? Ninguém gosta de estudar demais, ninguém gosta de trabalhar demais. Mas é melhor isso do que nada. Que, de fato, você começa a ser excluído da sociedade, né? Você fica lá naquele lugar de... Tá, e aí? Né? Todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo suas coisas. Eu fiquei um tempo assim, né? Eu demorei pra entrar no mercado de trabalho. Todo mundo dos meus amigos já trabalhavam. Né, fixo, aquela coisa de segunda a sexta. Eu demorei muito, né? Eu demorei um ano pra... Tudo foi tarde na minha vida. E eu me senti um pouco como o Jack. E é ruim nesse lugar de você ver as pessoas tendo uma vida, tendo responsabilidades, e você ali meio que num limbo, porque você já é adulto, ao mesmo tempo você não pode depender da sua mãe, do seu pai, e ao mesmo tempo você também não tá trabalhando, só que, sabe, você fica num lugar assim muito esquisito. É muito estranho mesmo, assim. Não era confortável pra mim. Depois que eu comecei a trabalhar fixo, isso faz uns 5 anos, acho. Eu tive meu primeiro trabalho fixo, 5, 6 anos, mais ou menos. Né? Pensando na realidade do Brasil, eu comecei a trabalhar tarde, fixo. Eu sempre trabalhei. Trabalho desde os 17 anos. Só que dos 17 aos 21, eu era freela. E eu trabalhava pouco. Eu pegava o trabalho que eu queria. Não era uma coisa assim que eu me importava muito do tipo, nossa, vou trabalhar assim. Não, eu trabalhava aquela coisa, né, gente? Sabe como é. Mas assim, todos os meus amigos saíram da escola, ou mesmo antes da escola, já trabalhavam. E eu fiquei num vácuo, assim, existente, nesse limbo existencial durante um tempo, sabe? Porque eu fui a única... Eu sobrei, é como se você sobrasse, é como se você fosse um resto, sabe? Então você fica ali, eu fui fazer cursinho, fiz um ano de cursinho, quase não passo na faculdade. Fiz um ano de cursinho, aí fiz faculdade, minha faculdade era integral, né? Porque faculdade pública é essa desgraça, né, no Brasil. Você tem que ficar lá o dia inteiro. Tem uma mula estudando. Então, assim, você fica nesse limbo. É uma coisa ruim. Pra todo mundo que quer uma vida de verdade, é algo péssimo. É uma sensação péssima. Eu acho que nesse ponto, esse filme traz esse debate de uma forma... Não vou dizer interessante, porque o filme é meio ruim, né? Mas, assim, ele traz o debate. Ele traz essa fagulha. E eu acho que nesse sentido, esse é um filme
que me pegou. Acho que esse tema é muito importante. Pena que não foi tão bem trabalhado no filme, né? Mas eu acho interessante nesse sentido, pra pensar isso. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Não esqueçam de se inscrever, sua inscrição é muito importante agora nesse começo de canal. Não esqueça de curtir também, conhecer meus outros conteúdos. Vou deixar aqui meu Pix caso você queira ajudar o canal de uma outra forma. E a gente se vê por aí. Um beijo e até mais.